Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre a importância de compreendermos o nosso próprio corpo e também de respeitarmos as diferenças entre todas as pessoas. Todas as mudanças que acontecem com a presença dos hormônios sexuais no período da puberdade, elas são modificações que vão aparecer externamente no nosso corpo e muitas modificações de forma interna, que nós já vimos essas modificações quando a gente estudou sobre a puberdade. Nós vimos as modificações do sistema reprodutor feminino e no sistema reprodutor masculino. Todas essas características sexuais secundárias, elas vão aparecer em todos os seres vivos, porém, cada homem, cada mulher tem o seu tempo de modificação, tem o seu tempo de mudanças fisiológicas, ou seja, do funcionamento dos seus sistemas orgânicos. Principalmente mudanças no sistema nervoso, no sistema endócrino, que é exatamente o sistema hormonal, e o sistema genital, com o amadurecimento dos órgãos genitais. Qual é a importância disso, né? De conhecermos esses detalhes da anatomia do nosso corpo. É exatamente para a gente ficar atento a qualquer sinal ou sintoma que apareça no nosso corpo. Nós precisamos conhecer bem o nosso corpo para saber quando algo não está funcionando corretamente. Algumas vezes, algumas coceiras, por exemplo, algumas manchas vermelhas aparecem. Isso mostra que algo não está correto. Então a gente precisa se atentar, conversar com os nossos responsáveis, né? Falar para eles o que está acontecendo, para que nós vamos atrás de uma ajuda médica, né? Porque às vezes o uso de uma pomada, às vezes são manifestações, inclusive hormonais, que a gente pode tratar aí com o dermatologista, com o ginecologista no caso das meninas, né? E a gente precisa conhecer para saber quando algo não está certo. Então, a gente tem também, no período da adolescência, uma atenção para a alimentação. Durante a puberdade, o nosso apetite aumenta, a fome aumenta. E se o adolescente ele não tem cautela, ele come exageradamente além do que é necessário ou além do que o corpo necessita, né? Ele pode ficar com sobrepeso, mas o sobrepeso não é uma coisa assim extremamente ruim. O que é ruim são as doenças que podem estar por trás do sobrepeso, né? Por exemplo, problemas de pressão, a pessoa ficar com pressão alta, diabetes, colesterol, e tudo isso atrapalha o desenvolvimento do indivíduo. Então, durante a puberdade, por conta desse intenso crescimento, dessas intensas modificações que acontecem no organismo, leva-se em conta que a gente gasta muita energia. E por conta disso, o nosso organismo ele fica aí com a fome, com maior fome e maior vontade de se alimentar. Então, se os hormônios vão intensificar toda essa vontade de nos alimentarmos no período da adolescência e a gente não se saciar rapidamente, pode provocar uma alteração então no nosso apetite e a gente precisa ter moderação. Então muitas pessoas já têm procurado, né, o que é bacana nessa fase da adolescência, ajuda médica para verificar a alimentação, para regularizar, para fazer uma dieta, não dieta para não se alimentar, mas uma dieta para regrar a alimentação. Isso é importante porque pode evitar muitas doenças que lá na frente, na fase adulta, poderia desencadear problemas muito sérios de saúde. Então é bacana a gente cuidar do nosso corpo, tanto internamente, quanto externamente, quanto emocionalmente na fase da puberdade, para sermos adultos saudáveis. Então, tem todos os nossos órgãos, eles trabalham em conjunto para manter a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio corporal. Então, todas as nossas estruturas estão sendo bombardeadas nessa fase da adolescência com hormônios. E mesmo assim, o nosso corpo sempre tentando manter aí o equilíbrio, a homeostase. Então, a gente precisa reconhecer os limites do nosso corpo, cada um avaliar o seu desenvolvimento, cada um avaliar as modificações que estão acontecendo, porque vocês, 8º ano, estão numa idade em que há modificações corporais, assim, bem bruscas nessa fase, né, até aí o término do ensino médio, que você precisa, então, observar, reconhecer tudo o que está acontecendo e cuidar para que essa fase seja uma fase boa, seja uma fase agradável. Ela não precisa ser uma fase dolorosa, uma fase
depressiva, uma fase que a gente se sente para baixo, né? A gente pode viver bem e se comportar bem na forma de saúde, tá? Então a gente tem que reconhecer e perceber aí quais são os limites, como que está sendo o desenvolvimento do nosso corpo e quais são as modificações corporais que têm acontecido tanto internamente quanto externamente. As características sexuais de homem e mulher são diferentes. Por quê? A produção de hormônios no homem e na mulher é diferente. Nós mulheres, temos menor quantidade de testosterona do que em homens. Então, essas diferenças que a gente tem no indivíduo homem e na mulher, elas são observadas justamente porque nós temos aí ações diferentes dos hormônios, nós temos a quantidade de hormônios diferente para cada um. E além disso, cada mulher recebe uma quantidade de hormônios em uma fase da vida e os homens também, todos somos distintos. Se nós observarmos as diferenças entre macho e fêmea na espécie humana e a gente vê outros grupos de animais, tem grupos de animais que macho e fêmea são muito mais distintos, muito mais diferentes. Essas diferenças, quando a gente tem macho e fêmea de uma espécie com essas características anatômicas diferentes, nós chamamos de dimorfismo sexual. É quando a gente pode olhar para uma espécie, a gente sabe quem é o macho e quem é a fêmea. Na espécie humana nós conseguimos fazer isso. Tem outras espécies que a gente consegue fazer isso com muito mais distinção. Olha só, o leão e a leoa. Olha só, o pavão, né, macho, e o pavão fêmea. Então a gente vê que eles são extremamente marcadas, essas diferenças de macho e fêmea. E isso tem a ver com uma situação que a gente chama de seleção sexual, né? Porque alguns machos, eles se esforçam bastante para serem bem vistos, né? Para serem bem coloridos, para terem uma juba grande, né? Bem chamativa, que é justamente aquele atrativo para que a fêmea queira reproduzir com ele e que esses genes, né, externos, essa anatomia maravilhosa desses machos, vamos assim dizer, passem para os seus descendentes. E isso a gente chama de seleção sexual. Então, na natureza é bem comum a gente ver essa escolha do macho usando um julgamento em relação às características masculinas, né? Então a gente vê em algumas espécies isso, algumas aves com algumas penas extras, né? O leão, como a gente viu, aquela juba bem aparente, bem bonita, bem volumosa. Então essas diferenças fazem com que a fêmea, no caso dessas espécies, tenha essa maior seleção sexual. Mas nós já sabemos que para a espécie humana, por exemplo, existem diversos tipos de gosto para a seleção. Não apenas a aparência, tem pessoas que gostam mais do intelecto, da inteligência, né? É claro que durante muitos anos a questão física, né, a anatomia, a beleza externa, ela vigorou. Porém, a gente vê hoje em dia pessoas respeitando mais a diversidade, entendendo mais a diferença de cada um, a aparência de cada um, e a tendência é isso ser cada vez melhor e melhor aceita pela sociedade. E esse tópico vai falar sobre isso, né? Sobre essa diversidade. Quando a gente vai falar de diversidade, a gente tem que pensar na diversidade cultural, porque hoje a gente sabe que a sociedade ela vem sofrendo diversas transformações e essas transformações elas vão carregando uma bagagem cultural, né? O que é a cultura? São as crenças que vão caminhando, vão sendo compartilhadas em um grupo. Então hoje a gente vive em sociedade, uma sociedade que carrega essa bagagem de diversas culturas, né? De diversas pessoas que vieram de locais diferentes, que tiveram criações diferentes. E a gente observa ao nosso redor pessoas que tiveram uma infância diferente da nossa, mas que a gente olha e vê que todas essas variações, todas essas influências que formam a sociedade tão heterogênea e ao mesmo tempo homogênea, porque somos todos homo sapiens, somos todos a mesma espécie, mesmo com tanta diversidade. Então aqui no nosso país nós temos uma cultura cheia de influências diferentes, né? Então a gente teve sociedades quilombolas, indígenas, influências europeias, né? Agora a gente vê um monte de pessoas, né? Na nossa família, se a gente for ver, observar aí, um monte de descendências diferentes. Isso que é bacana para essa questão de diversidade. A tecnologia,
principalmente com o avanço aí desse uso de redes sociais, também interfere na cultura. Então não tem como a gente tirar, né, a questão cultural e a questão tecnológica. Eles andam em conjunto, porque muda como as pessoas observam, como as pessoas entendem e participam e elas se relacionam com o mundo. A partir da globalização, a partir do uso de tantas tecnologias, nós conhecemos uma variedade de culturas que antigamente não se era possível. Algumas pessoas, elas cresceram, viveram e morreram numa sociedade sem modificações, sem transformações, sem conhecer ninguém diferente. Mas a gente tem uma gama aí, uma diversidade de observações que a gente pode fazer ao nosso redor através do meio tecnológico, inclusive, e conhecer pessoas, inclusive, de outros países por conta disso. Isso melhora também o nosso entendimento, isso melhora também a formação do nosso caráter, a formação também dos nossos projetos de vida, de como que nós lidamos com o mundo. A cultura, ele exerce também influência sobre a formulação das tecnologias, eles estão inteiramente ligados, né, um ao outro, como eu já falei. Então a gente tem a cultura sendo moldada para algumas sociedades e ela também vai sendo passada através dessas tecnologias avançadas de geração para geração. Então a gente vê que as gerações passadas, como os nossos pais e os nossos avós agiam e se comportavam, era bem diferente do que hoje. E como os nossos filhos e filhas vão agir daqui uns anos, né? Os nossos filhos e filhas vão olhar para o nosso passado, né? Que é a nossa realidade hoje, que é o nosso presente, e vão ver que é diferente. Porque isso é mutável, isso é transformável, isso vai diversificando ao longo dos anos, tá? Então, alguma coisa fica, mas outras coisas são modificadas ao longo dos anos. Então é importante a gente ver que entender a diversidade é exatamente ver que os indivíduos não são iguais e que cada um tem uma visão de valor, tem uma diferença que vai ser criada, produzida a partir das suas vivências, tanto pessoais, no particular, e da sua vida em sociedade. E isso é natural. Por isso a gente agir de forma diferente, nós sermos diferentes, nós sermos extremamente, parece que a gente o peixe fora d'água numa sociedade, isso não é um problema, né? Às vezes isso daí é a solução. Então, ser diferente, ter aspectos que a sociedade não aceita, vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, o convencional era que todas as mulheres tivessem o cabelo liso, né? Todas as mulheres buscavam ter o cabelo liso. Hoje nós já temos as pessoas fazendo transições, voltando para o que o cabelo voltando a usar o cabelo natural, o cabelo encaracolado, pessoas assumindo o Black Power. Isso é maravilhoso, porque nós não precisamos nos moldar ao padrão que a sociedade, que a mídia impõe. Nós podemos ser da nossa forma. Nós aceitamos primeiro e a gente, se aceitando, a gente não espera a aceitação, a aprovação de ninguém. Isso que é legal, isso que é interessante. Para as ciências sociais e humanas, o conceito de gênero masculino e feminino é a realidade social, não só algo biológico. É claro que a ciência, a gente aborda o aspecto genético, né, das células, mas existe outras questões relacionadas ao sexo, que algumas pessoas elas confundem a questão de sexo e sexualidade e gênero. Isso é diferente. Ao longo da história, a gente vê que os povos falavam de algumas atividades como obrigações femininas. A mulher cuida da casa, cuida das crianças. E o homem vai trabalhar, vai trazer sustento para casa. Durante muitos e muitos anos se teve essa ideia e por isso que hoje ainda está isso daí enraizado em muitas famílias essa questão. Não, eu sou patriarca, eu que vou dar a provisão para a casa. E a mulher não, a mulher fica em casa, ela é do lar. Mas a gente vê que muitas coisas aconteceram, muitas conquistas femininas aconteceram para que a mulher pudesse chegar hoje e trabalhar todos os dias, chegar hoje e ter um salário muitas vezes até maior do que o do esposo, tá? Isso daí não é empecilho, isso daí realmente não é problema. Então a gente vê que
Algumas pessoas, inclusive, falavam de algum sexo que ele é mais frágil, mais inferior do que o outro, que não era capaz, que não tinha aptidão. E isso foi modificando ao longo dos anos. A gente vê que a busca ainda é constante pela igualdade de gênero, mas isso daí já caiu um pouco em desuso. Isso daí já é um pouco ultrapassado, esse tipo de visão. E vai melhorando, vai modificando. Muito se fala também sobre esses conceitos relacionados à sexualidade. Então, olha só, gênero, orientação sexual são coisas diferentes. Muitas pessoas falam, leem, divulgam, escrevem nas redes sociais, mas se confundem e às vezes não está bem esclarecido para essa pessoa o que é. O gênero, o sexo biológico e orientação sexual são coisas que estão relacionadas, mas são coisas diferentes. Então, muitas pessoas confundem isso, se embananam quando vão falar disso e tem que saber diferenciar cada um desses tópicos, porém sabendo que os três não se anulam. Então, quando a gente define a sexualidade do ser humano, a gente tem que considerar esses três conceitos simultaneamente: gênero, o sexo biológico e a orientação sexual da pessoa. A origem do conceito de gênero e a sua distinção desse conceito de sexo surgiu através de estudos de um médico com base em algumas pesquisas de psicólogos e sexólogos e também psiquiatras. São áreas importantes aí de estudo para chegar que comportamentos femininos e masculinos, eles não são inatos. O que significa isso, professora? Que o comportamento feminino e o masculino, eles não nascem conosco. A gente aprende ao longo da vida, sem que a gente queira. Esses comportamentos que nós temos, masculinos e femininos, a gente vai aprendendo através da observação e da nossa vivência. Esse psiquiatra Stoller, ele concluiu que o gênero se refere à conduta humana, aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, sem uma base biológica, e que o sentimento de ser mulher ou homem é mais importante que as características anatômicas. Então, ele fala que essa questão da pessoa se identificar em um gênero, ela é pessoal e ela não está relacionada ao quê? Ao sexo biológico. Porque a pessoa, ela pode ter lá nos seus cromossomos XX ser mulher, mas ela não se identifica como tal. Ela não se identifica como mulher. Então, os seus sentimentos, os seus pensamentos não estão atrelados ao seu sexo biológico. Então, o seu gênero, a sua identificação de gênero seria outra, tá? Então, há uma diferença. Então, de acordo com esses estudos, né, algumas pessoas, elas não se enquadram nessas categorias de gênero, ou seja, elas não são consideradas, elas não são consideradas nem feminino nem masculino, que são as que a gente chama de agênero, ou gênero neutro. E aí a gente vê que esse aprendizado das regras culturais é que forma as pessoas. Então, muitas pessoas, elas confundem o sexo com sexualidade. A palavra sexo, ela está atrelada às características biológicas. Então, o pediatra olha para o bebezinho quando nasce e fala do sexo feminino ou do sexo masculino, considerando o quê? O corpinho da criança. Tem pênis? É macho. Tem vagina? É fêmea. Agora, a sexualidade é algo que vai além dessas características físicas. Então, a gente tem essas três distinções. A gente tem o gênero, a gente tem o sexo biológico, né? E a gente tem a identidade sexual da pessoa. A gente tem aí a orientação sexual da pessoa. Então, segundo o relatório mundial sobre violência e saúde que a OMS propôs em 2002, a sexualidade é uma necessidade básica e uma característica do ser humano. Ele está ligado ao quê? À sua descoberta de identidade sexual e às preferências das experiências que surgem a partir de então. Então, uma pessoa, ela vai descobrir a sua identidade sexual. Pode ou não estar em concordância com o seu sexo biológico, tá? Então, a gente tem
a sociedade, os valores culturais, as relações afetivas e a individualidade de cada pessoa em determinada época. Porque a gente vê, né, que a sexualidade, ela está relacionada a essa questão da identidade sexual, não ao sexo da pessoa, mas tem muito a ver com o que vai sendo passado através da sua família, através da sua vivência, através da comunidade em que ela vive. E aí a pessoa, ela vai ter... ela vai se descobrir, né? Ela vai ter a descoberta da sua identidade sexual. E aí entra, né, a questão que nós vimos aqui atrás, que é exatamente os comportamentos. Que essa pessoa vai ter os sentimentos e os pensamentos com a base, sem essa base biológica. Algumas vezes, sim. A mulher, ela é bem feminina, ela tem comportamentos e sentimentos femininos e ela tem a identidade feminina, né? Algumas pessoas não. E tem outras pessoas, como a gente viu aqui, que são os gêneros neutros, que não se enquadram, nenhum e nem outro. E agora já se tem, né, os termos que a gente chama de gênero neutro. A Organização Mundial da Saúde também diz que qualquer pessoa, independente do seu gênero e da orientação sexual, ela tem direito a um bem-estar físico, emocional, mental e social, devendo ser livre de violência e coação. Então ela deve receber informações relacionadas à sexualidade e respeitar a integridade do seu corpo. Isso daí também é um direito dela, né? E um dever. Ela tem os direitos, mas ela tem o dever também de respeitar a integridade do seu corpo, né? Porque ela tem aí os seus direitos agora, que a gente vê que a Constituição Federal já reconhece a igualdade entre homem e mulher, incluindo os aspectos que envolvem a proteção à criança e adolescente, que a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que então são protegidos por leis jurídicas, que tem essa proteção integral, que a gente tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente chama de ECA, e a Constituição proíbe qualquer forma de discriminação. Qualquer ser humano deve ter a sua dignidade respeitada e os seus direitos de igualdade e de liberdades resguardados, tanto do gênero quanto de orientação sexual. Em 13 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal ele determinou que a discriminação por orientação sexual e a identidade de gênero passa a ser considerado um crime, garantindo direitos pessoais. Então, se uma pessoa ela for discriminada, ela for banalizada por conta da sua orientação sexual, por conta da sua identidade de gênero, ela pode processar, né? Porque ela isso daí é um crime agora e ela já está respaldada, protegida por lei. Isso é bem recente, fez um ano agora em junho de 2020, essa lei no Supremo Tribunal Federal também. Agora a gente vai ver sobre a questão da determinação do sexo na espécie. Aqui a gente está falando do sexo biológico. Não estamos falando da questão do gênero, né, da identidade de gênero e nem da orientação sexual. Então, a determinação do sexo biológico na espécie humana ela é baseada em um par de cromossomos específicos. Todos os seres humanos, nas suas células, possuem 46 cromossomos, são 23 pares. Então, todos os nossos cromossomos com as nossas características estão dispostos em 23 pares, sendo 23 cromossomos que a gente recebeu do pai e 23 que recebemos da mãe para a formação da célula ovo, que é o zigoto, a primeira célula de todos nós. Porém, desses 23 pares, nós temos um último par que determina o sexo biológico na espécie humana, que a gente chama de par sexual ou os alossomos. Já os outros 22 pares de cromossomos a gente chama de autossomos, e eles são todas as outras características que não estão envolvidas na determinação do sexo, ou seja, são as outras características que estão tanto em homem quanto em mulher. Dessa forma, esse par 23, ele vai ser composto pelos cromossomos X e Y, sendo que a maior parte deles tem o cromossomo X. Por quê? Todo mundo tem no mínimo um X. Mulher tem 2X. E o homem tem X e Y. Então, quando o pai envia o Y, porque é só o homem que tem a capacidade de enviar o Y, porque é o que ele tem na sua célula sexual, ele vai ser um filho homem. Agora, se o pai enviou o X, vai ser um filho do sexo biológico feminino. Então, olha só. Quando a gente tem no 23º par, que é o par sexual, XY é homem. Sexo biológico. Quando a gente tem XX,
é mulher. Então é assim que é a determinação do sexo na espécie humana. Todas as células nossas têm essas características. Para as mulheres, 23 pares com XX no par 23. Para os homens, XY, né, 23 pares, só que é XY no par 23. A única célula nossa que não terá essa quantidade de cromossomos será os nossos gametas, será as nossas células sexuais. Aí a gente tem a metade do número de cromossomos, porque a gente envia metade e o parceiro envia metade para a formação do zigoto. Existem pessoas portadoras de algumas alterações genéticas, tanto nos pares autossomos quanto no par sexual. E aí, algumas pessoas têm essa alteração no par sexual e elas herdam características dos dois sexos. Essa pessoa, ela é chamada de intersexuais. Esse termo, então, ele é utilizado para pessoas que têm um conjunto de variações congênitas que estão relacionadas à sua anatomia do sistema reprodutor, das suas genitálias, que não vão ser nem igual ao tradicional do sexo masculino, nem ao tradicional do sexo feminino. Então, a anatomia intersexo nem sempre é vista visualmente na hora que o bebê nasce. Pode ser que só se descubra que o bebê ele é intersexo na puberdade, que é a fase que as características sexuais secundárias começam a aparecer, começam a ser formadas, e os pais, né, a própria pessoa percebe que não está de acordo com o típico, com o que é ensinado, com o que é mostrado, com o que ele é pesquisado. E aí ele pode procurar orientação médica. O ideal é que haja um conhecimento do corpo antes, para que se detecte isso antes e possa fazer alguns tipos de tratamento com os médicos, né? E toda uma questão que a gente já tem a medicina específica para isso. Existem outros padrões de determinação de sexo para outras espécies. Nós vamos falar de alguns exemplos. Para a espécie humana, a gente usa o padrão XY. Então, tem algumas espécies de animais que vai ter outro tipo de determinação de sexo. Algumas aves existe um sistema que a gente chama de ZW. Nesse sistema, a fêmea tem 2 cromossomos sexuais diferentes, que ela é ZW, e o macho é ZZ. Então, é o inverso da espécie humana, onde a fêmea é XX e o macho é XY. Então, nessas aves, o que acontece? Quem determina o sexo do filhote é a fêmea. Diferente na espécie humana, que quem determina o sexo do filhote é o macho. No sistema X0, que alguns insetos possuem, a fêmea é XX e o macho só tem um X. Ou seja, ele apenas apresenta um único cromossomo, que é o X. Então, para se ter a fêmea, vai o X e o X. Para se ter o macho, vai apenas um X. Algumas espécies de insetos, por exemplo, que a fêmea consegue ter filhos sem a presença do macho, ela vai ter só filhotes machos, porque ela envia um cromossomo. É interessante, é o que acontece com as abelhas por partenogênese. Existe também um sistema que a gente chama de Z0 em outras aves, como as galinhas. Os machos são ZZ e as fêmeas são Z0. Ou seja, as fêmeas possuem apenas um único cromossomo, que é o Z. E o macho tem 2 Zs. Então, nessas espécies aqui, é o contrário desses insetos, né? A fêmea ela tem um Z e os machos têm 2 Zs. Em outros casos, como algumas espécies de répteis, o que determina o sexo biológico do filhote é a temperatura na qual os ovos estão sendo incubados ou chocados. Por exemplo, as tartarugas. Quando os ovos estão submetidos a temperatura abaixo de 30 graus, as tartarugas que vão nascer são tartarugas machos. Enquanto as temperaturas em torno de 30 graus ou acima de 30 graus, há a produção de tartarugas fêmeas, por conta da temperatura. Agora que você viu aí a questão da diversidade, da determinação do sexo, da diferença de sexo biológico, de orientação sexual e sexualidade, se você ficou com alguma dúvida, escreve aí para a professora. Um beijo!